Bom, gente, por diversas razões, o sistema operacional ele deve controlar os espaços livres e os espaços que estão sendo utilizados na memória principal. Por quê? Por uma razão muito simples. Ele não pode sobrepor o espaço de um processo, nem utilizar de forma irracional os espaços abertos que estão disponíveis. E nessas estratégias de controle, nós usamos basicamente duas estratégias. A primeira delas é você controlar os espaços através do gerenciamento com mapa de bits. É a primeira das formas. Então, gente, a memória, nesse caso, ela vai ser dividida em unidades de alocação, sendo cada unidade associada a um bit nesse mapa. Esse bit, obviamente, vai apresentar valores 0 ou 1, indicando se aquele localzinho ali está disponível ou está indisponível. E nesse processo de você utilizar um mapa de bits, é importante percebermos que procurar pelo tamanho contíguo através de bits é um ponto negativo. Por quê? Porque você vai precisar localizar a quantidade de bits, que indica justamente a quantidade de unidades de alocações contíguas que você precisa para alocar o seu espaço. Lembre-se, um bit aponta para uma unidade de alocação, mas qual o tamanho dessa unidade de alocação? Não sei. Você vai dizer, um bit pode referenciar 1 megabyte, pode referenciar 4 kbytes, pode referenciar 100 megabytes. É a gosto do freguês essa configuração. Essa configuração que nós acabamos de ver de mapa de bits, ela é muito boa para se endereçar, mas ela é muito complicada para se gerenciar. O grande problema enfrentado é porque a operação com esse gerenciamento através de mapa de bits é uma operação lenta e é o principal argumento contra esse tipo de estratégia. E aí vem aquelas duas colocações que é importante que você saiba porque podem ser alvo de questão de concurso. Qual é o tamanho da unidade de alocação? Qual é o tamanho ideal? É melhor você ter uma unidade de alocação grande ou uma unidade de alocação pequena? Ou seja, o bit deve referenciar um espaço grande de memória ou um espaço pequeno de memória. Vamos ver os prós e os contras. Quando eu faço um bit apontar para um espaço de 1 megabyte ou quando eu faço um bit apontar para um espaço de 10 megabytes, eu vou ter um mapa de bits menor. Por que é que meu mapa de bits vai ser menor? Ele será menor porque eu terei uma quantidade menor de bits, haja vista que um bit ele consegue referenciar uma quantidade maior de informação. Então, logo, a minha memória inteira estará mapeada, estará coberta por esse mapa de bits, utilizando uma quantidade mínima de bits. Entretanto, eu vou ter um maior desperdício de memória. Ainda há pouco nós conversamos no processo de paginação que nós temos o efeito não desejado, que é a fragmentação interna. E se eu só posso colocar uma única informação dentro daquele containerzinho, se por acaso eu colocar uma informação de 10 kbytes no espaço que está reservado para alocar 10 MB, os outros 9 megabytes ponto alguma coisa estarão perdidos, estarão desperdiçados. Em oposição a essa estratégia, nós temos o mapa de bits pequeno, que usando já esse raciocínio que acabamos de desvendar, eu vou ter um menor desperdício de memória, entretanto, o mapa de bits vai ser maior. Por que é que o mapa de bits será maior? Porque um bit agora ele não consegue mais mapear 1 mega, ele não representa mais o mapeamento de 10 megabytes, ele vai apontar para alguns poucos kbytes de informação. E, obviamente, que se eu pego uma memória e fatio ela agora em alguns kbytes de informação, eu precisarei de muito mais bits para poder apontar para cada uma dessas unidades de alocação. Outra coisa interessante a gente saber é que, como o mapa de bits ele fica na memória, esse mapa de bits ele tem que estar presente na memória principal, então o tamanho da unidade de alocação é muito importante. No fim das contas, vem aquela solução de parcimônia, né? Você não pode nem ter um mapa de bits tão grande que provoque um desperdício de memória, nem você pode ter uma unidade de alocação pequena demais, de tal maneira que você tenha um mapa de bits gigantesco na memória. Então, você tem que ter um equilíbrio. Por isso que as unidades de alocação de memória giram em torno de 4 kbytes, porque é um tamanho que você consegue equilibrar o desperdício com o mapeamento que é feito para a utilização desses espaços controlados. Bom, a outra estratégia é o gerenciamento com uma lista encadeada, ou seja, eu agora gerencio a memória livre de forma mais fácil. Eu consigo desalocar conteúdo de forma mais fácil. Como é que funciona essa estratégia com lista encadeada?
você mantém uma lista de segmentos de memória alocados e disponíveis. Essa lista pode ser uma lista simples? Pode. Aí já estamos entrando aqui na parte de estruturas de dados, onde uma lista simples ela aponta apenas para o próximo nó, para o próximo endereço disponível, e uma lista duplamente encadeada pode ser mais adequada porque você, além de apontar para o elemento da frente, você aponta para o elemento anterior, o que torna muito mais fácil você encontrar o item anterior da lista para providenciar uma concatenação. Então, eles apontam para a próxima lacuna e para a lacuna anterior. Vamos ver de forma gráfica como é que isso funciona. Nós temos aqui, gente, duas soluções. Essa que eu estou colocando aqui na cor amarela é a última que nós vimos. É você fazer aí a lista encadeada para fazer o mapeamento dos espaços livres e disponíveis. E essa outra daqui, que nós vamos marcar em outra cor, vamos colocar aqui na cor azul, nós estamos diante da estratégia do mapeamento, com a lista, com o mapa de bits. Então, como é que isso funciona? Eu vou tirar a cor aqui para facilitar o nosso entendimento. Essas duas imagens aí, que nós marcamos aí como sendo a cor azul e a cor amarela, elas apresentam o mesmo conteúdo mapeado na memória. Vamos primeiramente ver o mapa de bits. O mapa de bits me faz a seguinte ideia. Esse primeiro bit aqui diz que essa região aqui de memória está livre ou está ocupada. Eu não sei qual foi a notação usada por esse sistema. Se 0 quer dizer disponível ou se 0 quer dizer ocupado. Se 1 quer dizer disponível, se 1 quer dizer ocupado. Eu vou partir do princípio aqui que essas regiões aqui do número 1 indica que ele está ocupado, ok? Então, o 1 aponta para essa unidade de alocação. Essa unidade de alocação aqui, vamos partir do princípio que ela tenha 4 KB. Então, esses primeiros 4 KB estão ocupados. Os segundos 4 KB também estão ocupados. Os terceiros, o próximo bloco também. O quinto também. O sexto também. Então, essas 6 setagens aqui de bit como sendo 1, eles estão mapeando exatamente essa região daqui como sendo ocupada. Os próximos 3 aqui em 0 estão mostrando que esta região daqui está vazia, porque aqui eu tenho uma unidade de alocação, 2, 3. E assim seguem-se, porque vocês observem aí que o número 1, eu tenho agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bits 1, que seriam justamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim a coisa vai. A ideia que você tem que marcar, a ideia que você tem que ter em mente do mapa de bits é que cada um desses bits aqui mapeia uma unidade de alocação, que pode ser de qualquer grandeza. Isso aí fica a gosto do freguês. Agora, se você tiver mostrando aqui com essa lista encadeada, como é que a coisa funciona? Ele diz o seguinte, que na posição 0, começando da posição 0, conte 5 posições mostrando que essa região está ocupada. Então, nós temos aqui, essa é a posição 0. Então, vamos marcar 5 posições. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, agora vem a letra H, dizendo que a partir da quinta, quer dizer, da posição de número 5, eu tenho 3 posições livres. A posição primeira é a 0, 1, 2, 3, 4. Então, a posição 5 é essa aqui. Vou até botar a setinha para o outro lado. Então, eu tenho 1, 2, 3, ou seja, a hora em que ela se inicia e a quantidade de lacunas que estão, no caso aqui, disponíveis. No próximo caso aqui, nós temos que a partir da posição de número 8, nós temos 6 posições ocupadas. Então, está aqui. Então, está aqui. Aqui está a posição 8, aqui o número embaixo indicando 8, e vamos contar 6 posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, agora, a partir da posição 14, eu tenho mais 4. A posição 14 está aqui. 1, 2, 3, 4. E assim a coisa vai, gente. Observem que nós estamos fazendo o mapeamento da mesma região de memória. Tanto esse mapa de bits quanto essa lista encadeada aí de disponíveis, elas estão apontando para a mesma região de memória e fazendo a mesma referência. Tanto essa quanto essa daqui querem dizer a mesma coisa, entretanto, utilizam estratégias diferentes. Se nesse primeiro caso eu estou utilizando aqui um mapa de bits, aqui eu estou usando aquela velha lista de disponíveis, uma lista encadeada. Nesse caso aqui é uma lista simplesmente encadeada, ou uma lista simples, ok?
Então é assim que funciona. Agora, por que é que eu preciso mapear a região que está livre e a região que está ocupada? Porque o que está por vir, gente, é que é o interessante. Porque eu preciso agora administrar a memória utilizando os algoritmos de escolha de espaço. Lembre-se sempre que toda vez que você dá 2 cliques num programa, que você dá 2 cliques num ícone na sua área de trabalho e você precisa invocar aquele processo, o que você está fazendo é levar aquele material do seu HD para a sua memória. Mas em que região da sua memória ele vai pousar? Eu propositalmente coloquei aqui um retângulo, separado em regiões de tamanhos diferentes. Observe que o tamanho desse quadrado é maior do que esse, que por sua vez é menor do que esse, que é menor ainda do que esse, que é o maior de todos, e nós temos aqui um último espaço. Porque nós iremos fazer aqui algumas animações no intuito de você saber diferenciar entre os algoritmos de escolha de espaço disponíveis. Lembre-se, para que é que serve esse tipo de escalonamento? Para que é que serve esse tipo de algoritmo de escolha de espaço? Para encaixar na memória o local de melhor acondicionamento do processo. Então vamos lá para o primeiro caso. O primeiro algoritmo que nós temos aí chama-se First Fit. É o primeiro que couber. É o primeiro que couber. O que é que vai acontecer, gente? Ele vai varrer a tabela de espaços livres até encontrar uma lacuna para encaixar esse processo daqui. Então ele vem varrendo aqui, ó, da esquerda para a direita, e vai procurando desses quadradinhos qual é aquele que está livre para encaixar esse determinado processo. Não existe encargo na ordenação dos espaços livres, eles estão aí para utilização. Ele é mais simples e rápido, pois ele pesquisa o mínimo possível. E quanto é que ele pesquisa? Ele pesquisa até encontrar o espaço livre. Depois ele não pesquisa mais. Ele procura até achar um espaço livre que caiba pelo menos o processo que você está tentando encaixar. Então, ele pesquisa ao longo da lista um segmento livre que acomode o processo, ou seja, que seja maior ou igual ao processo que você está querendo encaixar na memória. Obviamente que a sobra disso aí, caso você tenha encaixado esse processo num espaço que seja um pouco maior, a sobra transforma-se em outro segmento de memória livre. Então, como é que seria isso aqui? Então, esse processo daqui, ele vem e ele faz uma comparação com esse primeiro espaço de memória. Aqui, ó. Coube? Coube. Pronto, se ele coube, é nele que eu vou encaixar. Observe que sobrou alguma coisa. Você tem uma brechinha aqui de um lado, você tem uma brechinha aqui do outro, mas isso aí já vai ficar disponível para novos processos. Mas com a estratégia do First Fit, já está resolvido. O problema agora já está resolvido. Se por acaso nós tivéssemos uma situação onde esse primeiro espaço daqui estivesse ocupado, deixa eu criar aqui um clone do processo e colocar aqui para vocês. Então, se eu tivesse aqui, ó, essa região ocupada dessa forma, e agora esse processo que se encontra aqui mais abaixo, eu quisesse encaixar lá em cima, como é que a coisa funcionaria? Eu viria até a primeira posição, que está bem fininha aqui, né? Essa posição mais fininha, veria que aqui não caberia, veria que aqui também não caberia. Vamos comparar com esse daqui da frente. Eu acredito que cabe, né? Visualmente eu acredito que cabe. Então, aqui o que é que eu faria? Traria para cá, faria a comparação. Pronto, é aqui que ele vai encaixar. Eis aí, gente, a metodologia de trabalho do algoritmo First Fit, ou seja, o primeiro que couber. Ele vai varrendo essa tabela até encontrar o primeiro buraco que o caiba e já encaixa nele lá dentro. E encaixa o processo dentro, né, gente, sem nenhuma verificação adicional. É assim que ele funciona. Vamos agora para a próxima metodologia. A próxima que nós veremos aí agora é a metodologia conhecida como Next Fit. Essa metodologia Next Fit, ele faz o seguinte, é o próximo que couber. Ele é muito similar ao First Fit. A única diferença é que ele memoriza a posição em que ele encontrou o segmento, onde ele colocou o segmento encontrado. E depois ele recomeça a busca a partir daquela posição. Por incrível que pareça, gente, esse danado ele tem um desempenho ligeiramente inferior ao First Fit. Então, primeiramente, vamos fazer como funcionaria aqui o First Fit, tá? Esqueçam por enquanto que eu vou falar aqui do Next Fit. Não é o Next Fit que eu vou exemplificar. Eu vou voltar para aquele anterior para que nós façamos um comparativo. Então, como seria no First Fit? Eu viria até aquela primeira posição
e encontraria a região de encaixe, ok? E aí ficaríamos assim. Num segundo momento que eu quisesse encaixar outro processo aí, eu recomeçaria nessa posição. Cabe aqui? Não, não cabe. Cabe na próxima? Cabe. Se eu fizesse agora a próxima comparação, seria mais ou menos assim. Eu viria até a primeira posição, veria que estava ocupada, a segunda veria que estava ocupada, chegaria nessa posição e encaixaria ele aqui. Observe, gente, eu reforço, eu não estou falando ainda do Next Fit, eu estou falando do First Fit. Nesse algoritmo especificamente, ele é 99,9% igual ao First Fit. A diferença é que ele memoriza o ponto do último encaixe que eu coloquei o processo. Então, se no primeiro momento eu sei que eu encaixei o processo nessa posição, eu não vou fazendo a comparação a partir da primeira posição, como fazia o First Fit. Eu não comparo mais com essa, eu não comparo mais com essa posição e nem comparo mais com essa, porque eu sei que na última vez que eu fiz a comparação, eu terminei aqui. Então, é daqui que eu começarei a fazer a comparação. Então, fica bem claro aí que a diferença básica entre o First Fit e o Next Fit é a posição de início da busca, onde o First Fit eu começo do primeiro espaço do meu bloco. O Next Fit não. Ele memoriza a posição do segmento encontrado e começa de lá. Por exemplo, First Fit, eu começo sempre daqui, eu começo daqui. Começo desse ponto e vou fazendo as comparações. Já no Next Fit, não. Se no primeiro momento eu encaixei no primeiro momento eu comecei igual ao First Fit, se eu já encaixei o processo nessa posição aqui, quando eu for fazer a próxima busca, eu já começo dessa posição. Porque ele parte do princípio que, estatisticamente, isso é uma vantagem. Porque, muito provavelmente, as buscas anteriores já foram feitas em momentos anteriores e, pelo fato de você não ter logrado êxito, é mais importante que a gente faça desse jeito. Entretanto, está provado por A mais B que o desempenho termina sendo ligeiramente inferior ao First Fit. Ok? Então, gente, tanto no First quanto no Next, nós não temos a necessidade de percorrer os espaços de memória como um todo. Eu só vou percorrer até encontrar. Depois que eu encontro o local disponível, o que é que vai acontecer? Eu não preciso mais percorrer o que falta. Coisa que os próximos algoritmos não fazem. Qual é o próximo? O próximo algoritmo, gente, é o Best Fit. É o melhor que couber. Então, para eu saber qual é o espaço que melhor se adequa ao meu processo, eu tenho que percorrer a memória inteira. Eu não posso percorrer só parte dela. Como é que eu vou saber quem é o melhor se eu não fui até o último? Logo, eu preciso varrer toda a tabela. Percorrendo essa lista, eu vou escolher o menor segmento livre de memória possível, ou seja, aquele que melhor se ajusta, porque a filosofia do trabalho do Best Fit é encontre aquele que melhor se adeque. Aqui, desperdiçar é proibido. Então, ou eu encontro um espaço que seja exatamente do tamanho do processo que eu quero encaixar, ou eu vou encontrar um espaço de memória que seja ligeiramente maior. Mas a ideia é provocar o mínimo de desperdício possível. Gente, ele é mais lento do que o First Fit? Ele é mais lento do que o Next Fit? Com certeza, mas por uma razão muito simples. O First Fit e o Next Fit, eles não precisam percorrer a tabela inteira. Já o Best Fit, ele tem que percorrer a tabela inteira. Eu só posso saber quem é melhor na hora que eu avaliar todos os candidatos, ok? Ele termina gerando um maior desperdício do que os dois anteriores, por incrível que pareça. Por quê? Porque ele consegue encaixar o processo tão bem, mas tão bem, que o restinho de espaço que sobra é tão pequeno que não consegue ser utilizado por ninguém. É como se fosse essa listrinha azul aqui, ok? Então, ele gera minúsculos segmentos que dificultam o aproveitamento por processos que se encaixam na memória em momentos futuros. Beleza? Agora, em oposição a esse movimento do Best Fit, justamente por causa da impossibilidade de aproveitamento desses minúsculos espaços, aí tem uma estratégia diametralmente oposta. A estratégia oposta é a estratégia conhecida como o Worst Fit, o pior que couber.
Da mesma forma que o BEST, ele varre toda a tabela de espaços livres e escolhe o antagônico, o espaço, o maior segmento disponível, de maneira que, quando for alocado, ele gere um segmento suficientemente grande para alocar outro processo. Nesse caso aqui, gente, como é que seria a alocação? Esse meu processo aqui, ele se encaixaria aqui, ó. Por quê? Porque uma vez aqui se encaixando, ele geraria, vou colocar aqui o amarelo representando a posição futura dele, ele deixaria um espaço tão grande aqui à direita, mas tão grande que poderia ser utilizado por outros processos. Ou seja, o que inicialmente parece ser um tremendo desperdício, porque nós estamos falando daquele que pior se encaixar, pior couber, ele termina deixando um espaço que pode ser utilizado por outro processo, ok? Então são essas estratégias. Lembrando, a worst fit precisa percorrer a lista inteira, a tabela inteira? Precisa, né, gente? Por quê? Para eu saber quem é melhor, para eu saber quem é pior, eu preciso percorrer todos os candidatos. Eu não posso simplesmente chegar em determinado ponto e parar, como é o caso que acontece no first fit e no next fit. Bom, a última estratégia usada é uma estratégia conhecida como quick fit, ou que mais rápido couber. Ele mantém, gente, listas separadas para alguns tamanhos de segmentos disponíveis. Em geral, os tamanhos mais solicitados. Vou dizer a você um comparativo. Imagina que você vai para uma loja de tênis e você tem várias gôndolas contendo vários modelos de tênis, vários modelos de sapatos. Na hora que você fala assim que seu pé é 41, 42, 40, 41, 42, que são os pés mais utilizados, o camarada que está te vendendo, ele já tem uma região separada com esses tamanhos. Por quê? Porque ele sabe que os tamanhos 40, 41 e 42 são os tamanhos mais solicitados pelas pessoas. Então, fazendo um comparativo aqui com esse nosso mundo computacional, nós teríamos aqui duas listas. A primeira lista seria a lista que mapeava os espaços rotineiros. Então, se eu estivesse usando um mapa de bits, ele estaria me apontando para os espaços mais rotineiros. Quer dizer, para os espaços que são utilizados por padrão. Entretanto, esse Quick Fit ele acrescenta mais uma tabela. Eu teria agora uma tabela que me apontaria para os espaços mais utilizados, como, por exemplo, os espaços de 4K. Ele teria aqui um apontamento para um espaço de 4K, um apontamento para outro espaço de 4K, um apontamento para outro espaço de 4K, e assim ele iria mapeando todos os espaços de 4K, tornando essa lista aqui na cor amarela a lista mais requisitada. Por quê? Porque os tamanhos mais requisitados estariam aqui. É melhor eu ter duas listas separadas do que eu ter uma lista única contendo nessa lista única todos os tamanhos disponíveis. Essa é a diferença do Quick Fit, porque o Quick Fit é o que mais rápido couber. A ideia do Quick Fit é velocidade, é você percorrer a lista de uma forma rápida. Então, se por acaso chegar aqui alguém querendo um espaço de 4K, ele não vai procurar naquela lista de cima, ele já vem aqui na lista de baixo, porque essa lista daqui é a lista que vai mapear justamente esses espaços na memória para você encontrá-los com uma maior rapidez, com uma forma rápida, de uma forma quick, ok? Então é isso aí, gente. Então observem que o primeiro movimento que o sistema operacional se preocupa é quando a informação sai do disco e vai para a memória. Chegando na memória, eu preciso selecionar o melhor lugar para encaixar esse meu processo, o melhor lugar para encaixar aquela informação. Dessa forma, nós vimos algumas estratégias que podem ser usadas. Obviamente, gente, que nesse primeiro momento existem lacunas livres na memória para que eu faça o encaixe dessa informação. Daqui a pouco nós pioraremos o cenário e colocaremos uma memória completamente lotada. E aí nós teremos que escolher alguém para sair. Mas não é o momento ainda. Esse momento que nós acabamos de ver, você tem como objetivo de guardar essas estratégias, saber aquelas que vão até o final da lista, saber aquelas que não vão até o final da lista e as diferenças entre elas.